Boa noite. Vamos a Atos capítulo 11. Versículos 1, para retomarmos o fio da meada. Nós ficamos no versículo 3, aqui é o encerramento da história narrada em várias etapas daquela interação entre o apóstolo Pedro e Cornélio, foi muito explicado, e é interessante como o Espírito Santo quis que Lucas, o autor de Atos, falasse sobre um ângulo, depois sobre outro ângulo, e agora sobre outro aspecto, que é o relatório de Pedro em Jerusalém, uma história muito bem contada, e parece que Deus quer fixar isso no nosso coração, e o motivo não é difícil perceber, como eu já tenho dito, e a importância desta novidade muito grande de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estaria aberta não apenas para judeus, mas para gentios também, e o que foi necessário para o líder dos apóstolos, Pedro, compreender isto. Então, é a explicação que eu tenho para tanta ênfase que o livro de Atos traz sobre essa história. Então, como eu disse, até o versículo 3 nós já chegamos, eu vou ler apenas para retomar o ponto. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, e vamos ficar aqui por enquanto, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que as lições aqui contidas sejam aprendidas por nós, apreendidas em nosso coração e praticadas. Que saibamos valorizar o que a tua palavra valoriza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e te pedimos. Amém. Quando Pedro chega em Jerusalém, fica claro que a notícia do que aconteceu lá em Cesareia já havia chegado em Jerusalém. Comentei isso no finalzinho da mensagem passada. Duas coisas essa notícia envolvia. Os gentios haviam recebido a palavra de Deus, haviam se convertido, recebido o Espírito Santo. Não sabemos até que detalhes chegou lá essa notícia, mas o segundo ponto é que Pedro entrou em casa de homens incircuncisos, não circuncidados, ou seja, não judeus, e comeu com eles, algo muito sério e proibido pela lei de Moisés, inclusive. Quando fala aqui, pessoas da circuncisão, os que eram da circuncisão o arguíram, fala de líderes judeus que achavam que circuncisão era algo necessário para a salvação. E isso foi longe na história do próprio Novo Testamento. No início de várias igrejas, Paulo lutou muito com isso, esta ideia de que precisava guardar a lei para poder ser plenamente salvo e gozar de todos os benefícios que Cristo tinha realizado na cruz. É isto. Então, Paulo foi convocado para se explicar. Um pensamento me ocorreu, que eu nunca tinha pensado nisto. Paulo é considerado pela Igreja Romana como o primeiro Papa da igreja, como vocês bem sabem. Eu fiquei pensando, que Papa é esse? Chamado a se explicar?
Muito curioso. Logo no início da igreja cristã, Pedro é chamado para dar uma satisfação. O que houve? Causou estranheza. E ele era de fato o apóstolo, claro. Ele era o líder dos apóstolos, era de fato. Mesmo assim, não houve nada de especial com Pedro a ponto de dizer, não, Pedro ninguém vai chamar para dar satisfação, nós vamos chamar Pedro para nos ensinar. E para dizer, Pedro, o que houve para você fazer isto? Nos explique, no sentido de dizer, nos ensine. Como é? Mudou alguma coisa? Quais são as orientações que você tem? Não. Ele foi chamado para dar satisfação. Exatamente isso que aconteceu. Eu vou ler do versículo 4 ao 17, e vocês vão ver que muitas coisas são repetidas, os fatos são repetidos, do que já lemos no capítulo 10, mas agora tem uma grande diferença, para os que gostam mais de detalhar mais a palavra de Deus e mais fundo, agora é pela boca de Pedro, é Pedro falando. Então Pedro mostra os bastidores da mente dele, do coração dele, do entendimento dele. Eu não vou repetir, claro, cada detalhe que já foi bem explicado aqui desse encontro, que tinha havido lá em Cesareia, mas alguns pontos que são adicionais, ou algum outro que já falamos, mas eu gostaria de enfatizar. Então, 4 em diante. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes. E de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou, está se referindo aqui ao Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, temos aqui o resumo da história e alguns detalhes adicionais. Versículo 12, não sei se você percebeu, Pedro diz, e estes 6 irmãos foram comigo. Os irmãos eram de Jope, que Paulo tinha levado para Cesareia. E eu comentei isto. É interessante que Paulo se fez acompanhar de irmãos. Não sei até que ponto estava na mente de Paulo o que iria acontecer lá, mas talvez ele tenha sentido que alguma coisa muito importante iria acontecer, a ponto dele ter tido aquela visão do próprio Espírito Santo, como ele revela aqui, ter dito, vá com eles, tem coisa grande aqui.
Então, levou 6 irmãos com ele, que obviamente serviram de apoio e de testemunho, ou testemunhas, do que tinha acontecido. Muito bem. Aí Paulo vai para Jerusalém, lá de Cesareia, e em vez de deixar os irmãos em Jope, que eram de Jope, levou os 6 irmãos lá para Jerusalém, mostrando uma coisa muito interessante. Primeiro, a prudência de Pedro, apesar de muito impulsivo, como nós sabemos, mas ele revelou muita prudência, mostrando a importância que ele dava, como o Velho Testamento dava, o Novo Testamento daria, a questão das testemunhas. Até hoje, qualquer contrato que você assina de aluguel de um apartamento, ou que for, tem lá testemunhas, 1 e 2. Até hoje. Aí, qualquer pessoa ao redor, vem cá, assina aqui. É uma coisa que a gente não considera muito. Hoje em dia, talvez advogados poderiam explicar por que ficou tão secundário. Mas é curioso, é que está na lei. Hoje, 2000 anos depois, a importância de um contrato pequeno ou um contrato enorme, testemunhas por escrito de que aqueles 2 objetos daquele contrato fizeram um acordo ou combinaram algum negócio. Importância de testemunha. Considere isso quando você for ter conversas sérias, conversas importantes, alguém ouvir. Sei que hoje mudou essa questão de câmaras e tudo, as câmaras viraram testemunhas eletrônicas, mas é importante a questão de testemunha. Versículo 14. O qual te dirá, são palavras aqui de Cornélio, falando do que ele recebeu como ordem de mandar chamar Pedro, envia a Jope e manda chamar Simão, de por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Esse detalhe aqui, eu já tinha falado antes, mas pulando para cá, e eu dizia, lá no capítulo 11, vocês vão ver, começa esse detalhe, está lá. Que detalhe? Na realidade, não é um detalhe, é algo fundamental, que Cornélio não era salvo, nem ele, nem a casa dele, mesmo que ele desse esmolas, que ele fosse bondoso, que ele fizesse orações ao Deus verdadeiro, mesmo assim, ele não era salvo. Então, é um ponto que eu estou só reenfatizando, muito importante para cada um ter noção disto. É clássica a disputa dessa questão de fé e obras. Muitos acham que salvação tem a ver com obras, que se alguém não tem obras é porque não é salvo, ou que é algo que conjuntamente opera, que a fé sem as obras são inoperantes, como de fato Tiago diz, mas nunca dizendo que a salvação depende para acontecer de boas obras que alguém tenha cometido ou praticado antes desta salvação. A importância que a Bíblia dá a boas obras é como uma comprovação da salvação que o penitente, que o pecador recebeu pela fé, exclusivamente pela fé. Porque Tiago tem aí uma oposição a Paulo, os 2 parece que não se entendiam bem, Paulo puxa muito pelo aspecto da fé, Tiago puxa muito pelo aspecto de obras, dizendo que quem não tem obra, então a fé dele é morta. Olha, tem alguma coisa aí que não é para a gente ficar muito à vontade, falando só que salvação é pela fé. E denominações, seitas,
pequenas, grandes, muitas foram criadas com base em obras ou obras com fé, as duas coisas conjuntas. Isso nós vemos ao redor ainda hoje, 2000 anos depois disto aqui. Então não é algo para se dizer, isso aqui está resolvido, é um assunto da época, que se conversou muito e se debateu muito com isso, inclusive no início da igreja cristã. Hoje é um assunto resolvido, ninguém fala mais nisso. Fala. E ainda hoje é motivo de necessidade de explicação, de mostrar e tudo mais. Então, a Bíblia deixa claro, apesar de que alguns acham, como essa questão aí, Tiago e Paulo e tal, acham que há uma certa base para se questionar um pouco isso e que as obras têm um certo valor na salvação. Não tem. Quer dizer, vamos tirar na salvação, para a salvação. Na salvação, observando o aspecto passado, só tem. É o que Tiago diz. Então, obras têm efeito, tem alguma importância na salvação? Está falando de que aspecto da salvação? Está falando pré-salvação e obras para efeito de alguém ser salvo? É isso que ele está falando? Pois não tem obra, não tem papel nenhum aí não, nenhum. Não, eu estou falando pós-salvação, que necessariamente alguém salvo vai mostrar boas obras. É assim que você está falando? Pois tem. Muita importância. Aí vai lá para Tiago e mostra. É isso. Então não é algo tão complexo, que tem que ser um teólogo muito profundo, estudar anos e no original e tal, para poder chegar a essa conclusão. Não é, gente. Não é. É um tanto quanto claro isso aí. Então, ajude pessoas que estão confusas até hoje com esse tipo de questionamento. Estou assumindo que você que é crente no Senhor Jesus Cristo, e ainda mais ensinado pela Bíblia, conforme nós cremos que ela ensina, dentro das nossas convicções, eu acho que não tem nenhum entre nós que pensa assim, ou que está se complicando com isso. Espero que não. Se está, vamos conversar, pesquise mais, saiba que isso já aconteceu com muita gente, ainda acontece, não tem problema. Mas eu acho que o crente, de um mínimo de maturidade e conhecimento das Escrituras, vai entender isto. É pela sua fé que você foi salvo. E é importantíssimo que você mostre com obras, a ponto de se questionar se você é salvo, se não tiver boas obras, baseado na Bíblia, conforme o livro de Tiago, como já comentei. Muito bem, importante isto. Cornélio, não sei se Cornélio, é especulação, né? Se Cornélio se assustou com isso. Eu não sou salvo? Espera aí, eu vou ter que mandar buscar esse Cefas, que também é chamado de Pedro, noutra cidade, para vir para cá e falar para mim palavras diante das quais eu serei salvo, mas eu já sou salvo, porque eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu dou esmolas, eu oro a Deus, procuro ser digno, e repito, como se ele estivesse dizendo, eu creio em Deus. Você não é salvo, Cornélio? Não sei. Seria uma pergunta interessante dessas que a gente tem acumuladas aí para fazer no céu. Para muita gente, uma seria essa. Cornélio, você se assustou quando ouviu que você não era salvo, ou você achou muito natural? Não sei. O fato é que não consta que Cornélio discutiu, se assustou ou não, se admirou. Só sabemos uma coisa, é que ele fez exatamente o que foi ordenado. Mandou chamar Pedro, do jeitinho que foi ordenado, ele fez. E o resultado foi
espetacular. E claro, depois que aconteceu tudo, ele deve ter olhado para trás e disse, agora eu entendi. Se é que não tinha entendido antes, agora eu entendi. Eu precisava exercer uma fé específica naquele homem, que eu já tinha ouvido até falar, muito provavelmente ele já tinha ouvido falar, e que eu pensei que era um bom homem, um profeta, um homem muito assim, discutível, polêmico, mas não é assim não, eu tenho que crer nele, para poder ser salvo por aquele Deus que eu amo, que eu respeito, que eu obedeço, que eu oro para ele. Estão interligados. Esse Jesus de Nazaré, Deus tem muito interesse nele. Sem esse Jesus, não chega a Deus, não. Com certeza, isso Cornélio entendeu. O que ele já tinha de crença, de fé, podemos chamar de fé, o que fosse em Deus, não era suficiente ainda para ele estar na categoria de salvo. Nunca esqueça isso. É salvação? É. Como é que está Jesus nisso? Como é que está Jesus Cristo nisso? Se não tiver, ou tiver um lugar secundário, pode ter certeza que essa pessoa não entendeu bem o aspecto da salvação. No versículo 15, que já foi bem comentado no capítulo 10, quando fala da descida do Espírito Santo, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, falando dos gentios, né, Cornélio e família, como também sobre nós no princípio. Já comentei sobre o que significava isso e tudo, não vou repetir, só tem um aspecto aqui. Quando nós lemos lá no capítulo 10, sobre a descida do Espírito Santo, e que alguém comparou, e eu disse na época, alguém comparou o que eles estavam vendo ali e o que eles tinham visto no dia de Pentecostes. Quem foi esse alguém? Os judeus que estavam com Pedro e que ele tinha levado lá de Jope. Lá no capítulo 10 não fala do que Pedro achou daquilo. O próprio Pedro agora fala. Por isso que eu acho rico essa repetição aqui, porque ele dá algumas sutilezas que são importantes para nós. O próprio Pedro agora que faz a afirmação, convencido de que era o mesmo fenômeno. Quando, porém, comecei a falar, falando na primeira pessoa, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Paulo se incluiu e ele agora dá a sua própria versão, e não só a versão, mas o que achou, a sua reação quanto a isso. Nos versículos 16 e 17, o que ele diz é, quando o Espírito Santo desceu sobre o grupo de Cornélio, Pedro, como se diz, juntou as peças do quebra-cabeça. E também, como se diz, caiu a ficha, numa expressão popular. Como ele comenta aqui claramente, então me lembrei da palavra do Senhor. Não tem nada disso no capítulo 10. Essa é novidade, esta conclusão que Pedro chegou, que não é revelado lá no 10, aqui é. Eu me lembrei da palavra do Senhor, Jesus Cristo, claro, quando disse João, falando de Batista, não é o evangelista, João, na verdade, batizou com água ou em água. A expressão no grego pode ser uma ou a outra. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Jesus prometeu que haveria o Espírito Santo que ia nos batizar. João foi em água e o Espírito Santo vai ser... Eles serão batizados. Interessante, aqui não diz quem é o batizador. João, o batizador, batizou na água, elemento água. Aqui diz, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Só fala
no elemento em que eles seriam batizados. Com João Batista, o elemento era água. O batizador, João Batista. Agora, o elemento seria o Espírito Santo. Em vez da água, seriam mergulhados ou batizados no Espírito Santo. Quem batizaria em vez de João? A passagem não traz. Poderíamos responder o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não vou mostrar isso nem entrar por este caminho. Mas é muito interessante como Pedro se lembrou. Quando foi a promessa, lá em Atos 1, que eu já passei por ele, para essa passagem, já expliquei. Quando foi que ocorreu esta promessa que Jesus fez lá em Atos 1, no capítulo 2, chamado dia de Pentecostes, que Paulo fala como sendo lá no início. Esse aí foi o dia de Pentecostes. Ao se repetir agora com os gentios aquilo que aconteceu com os judeus, Pedro entende que a promessa de Jesus incluía os gentios. Na época, os discípulos de Cristo, todos judeus, obviamente não entenderam nada disso. E parece que Jesus não explicou esse detalhe. Embora tinha falado em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, em todos os confins da terra, e tal, Jesus já tinha dado esse rumo, mas não explicou esse detalhe aqui, importantíssimo, que não é nem detalhe, esta característica da igreja de Jesus Cristo, qual seria constituída por pessoas batizadas no ou pelo Espírito Santo. Pois é, aí nós entendemos, Senhor, os judeus, é claro, né? Não. Ele teria respondido, não. Gentios também. Mas essa conversa, aparentemente, não houve. Quando Pedro viu acontecer, relacionou. Ele prometeu que haveria uma descida do Espírito Santo em que seriam batizados os discípulos dele. Nós fomos batizados, nós, judeus, mas, ora, se repetiu. Está acontecendo aos meus olhos e dos 6 irmãos judeus que estão aqui, está acontecendo de novo a mesma coisa, agora com gentios. Então, parece que Jesus quer juntar os judeus com os gentios nessa igreja que ele começou oficialmente lá naquele dia de Pentecostes. Então, este testemunho de Pedro mostra exatamente isto. O entendimento dele foi aberto para entender isso. E ele está agora em Jerusalém, diante de muitos judeus, alguns radicais, com relação a essa questão da circuncisão para ser salvo. Aí Pedro diz, gente, irmãos, é uma novidade grande, isso aí. Aí ele diz, versículo 17, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Nas entrelinhas, eu vejo aqui uma tendência, a primeira tendência de Pedro para resistir. Ele não falou isso por acaso. Certamente passou na mente dele a ideia de isso não, que é normal. Qualquer coisa, uma ordem nova que você recebe, qualquer que seja a autoridade, seja de quem for, que é contrária ao que você tem ouvido, aprendido ou considerado como certo e tudo, e você reage. Então, Pedro aqui, naturalmente, ele quis resistir, porque os gentios, sendo tratados da mesma forma que judeus, era a última coisa que ele poderia pensar. Ele nasceu vindo diferente, cresceu vindo diferente. Jesus esteve aqui 3 anos com eles, ou 3 anos, há 3 anos e meio. Pedro esteve colado com Jesus o tempo todo, e nunca Jesus tinha deixado claro isso para eles, nunca.
Então Pedro não pensaria isso de forma alguma, mas agora ele se via diante de uma ordem, de um mandamento, de uma realidade, chocante que fosse, mas não tinha jeito, estava com a chancela de Deus, tinha a mão de Deus em todas essas etapas, e ele viu, juntou com a promessa de Cristo e tudo mais. Então ele quis resistir, mas não conseguiu. Então não era questão, ele entendeu isto, dele compreender, concordar, achar razoável, tentar se acostumar, não era o ponto. Ele só tinha uma coisa para fazer, não resistir, ceder, obedecer. E essa é uma verdade, essa é uma lição muito cara a qualquer um de nós. Eu tenho várias vezes dito, várias vezes em pregação, o importante não é você entender, não é você concordar, não é você achar razoável o que a palavra de Deus diz, mas é você obedecer. Você está convencido de que a palavra de Deus ordena isto? Não. Bom, então, ok, estude mais. Não é porque o pastor está dizendo, não, assim não. O pastor prega, ensina, orienta os professores e tal, mas não é para descer, como se diz, goela abaixo. Não. É para se considerar, e uma vez que o pastor consiga, ou o expositor, mostrar nas escrituras e tudo, é o papel dele. Pronto. Mas, dali em diante, é com o próprio ouvinte. Ouve a palavra, examina, como os de Bereia, né, que foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles examinaram tudo para ver se de fato era assim. Então, o crente ouve a palavra de Deus, examina, ora, pede iluminação a Deus, para compreender não a essência do que está escrito, que ele não vai entender tudo, mas compreender que a Bíblia está ensinando aquilo. Trindade. Não, você só vai crer na Trindade quando você entender a Trindade. Ou seja, nunca. Pelo menos aqui na Terra, no céu eu não sei. Nunca. Então não é questão de você ter que ler a Bíblia para entender, uma vez que você entende, intelectualmente aquilo está fazendo, você entendeu a essência daquilo, aí você crê naquilo. Não, não é assim. É assim, a Bíblia fala mesmo de 3 pessoas misteriosas, superpoderosas, cada uma delas com atributos divinos. Aqui estão muitas passagens falando da pessoa de um pai celeste. Aí vem a mesma Bíblia e fala da pessoa de um filho de Deus, misteriosíssimo também, que é Deus e tornou-se homem, mas não tem dúvida, eu tento para lá, tento para cá, descobrir alguma falhazinha que mostra que ele não é Deus, foi homem, foi muito poderoso, foi como um anjo de Deus, como muitos caíram nisto, procuram alguma brecha aí nas Escrituras, mas não vê. Eu tenho que reconhecer, Jesus Cristo é tratado como Deus, também, do jeito que o Pai é, Jesus Cristo também é. Ele tem aqui uma lista de atributos, características que a Bíblia ensina que ele é Deus. Então, até aqui já vou contando 2, são 2 deuses, está ótimo. Aí continua para frente, aí diz, bom, tem o terceiro agora, chamado Espírito Santo, mais misterioso ainda, no sentido de que Pai, nós temos alguma ideia do que é Pai, porque nós temos pais humanos, Jesus Cristo, ele sendo homem, nem temos ideia, nós sabemos o que é ser homem, apesar de nós não sabemos o que é ser homem ou mulher, ser humano sem pecado nós não sabemos, mas o que é ser humano nós sabemos. Então,
Jesus Cristo, misterioso, é Deus, ok. E agora, o Espírito Santo, esse aí eu não entendo praticamente nada. Deve ser uma força, é isso, o Espírito Santo é uma força muito poderosa, que Deus controla, ele emana de Deus e está aí, procura. Não, isso é forçar, porque o que diz mesmo é que esse Espírito Santo é Deus. Mas como pode? É Deus também. Eu não entendo. Ok. Mas os atributos dele estão aqui. Dele, Espírito Santo. Vários, em várias passagens. Atributos de divindade atribuídos ao Espírito Santo. Tá bom. Então, são 3 deuses. Acho que não tem o quarto, não. Procura essa. Então, são 3 deuses. Aí vem a palavra de Deus. Pá! Só há um Deus. Não são 3. É um. Eu morro, mas não entendo. É melhor você viver entendendo, porque morrer sem entender não é grande, não é negócio. Não entendo. Então, não vai se converter nunca. Aquele que pensa que o importante é entender as Escrituras para encontrar a salvação em Cristo. Não, mas o senhor não acabou de dizer que é importante conhecer as Escrituras e entender que a Bíblia ensina isto. Este é o ponto. Não é entender o fato. Você entendeu essa questão de 3 pessoas divinas num só Deus? Não. Ok. Você entendeu, concorda, que a Bíblia ensina que o Deus Pai é Deus? Concorda. Que Jesus Cristo é Deus? Não. Opa. Aí você não vai ter que crer em termos das Escrituras, porque a sua consciência não aprova, como muitos hereges aí dizem, não consigo ver em Jesus Cristo Deus, mas tem aqui as provas bíblicas, não, mas aí começa, mas o fulano disse aquilo, mas não está nas Escrituras, aí vai, até por dificuldade de entendimento, começa aí a desviar, e não entendo. Aí complicou. Mas aí vem o outro e diz assim, eu entendo que a Bíblia, eu aceito que a Bíblia diz que Jesus é Deus. Pronto. E que o Espírito Santo é Deus. Ela ensina mesmo. E ensina que só há um Deus. Ensina mesmo. Pronto. É isso que eu estou querendo dizer. Então, a sua consciência aprova que a Bíblia ensina isso? Aprova. Você crê? Aí é o ponto. Engancha aí muitas vezes. Você crê contra a sua noção das coisas que você adquiriu desde que nasceu. Não dá, porque eu não tenho essa noção do que é nem ser Deus. Imagina ser 3 pessoas numa trindade. Não alcanço. Mas crê contra a sua experiência de conhecimento, de inteligência, de raciocínio, creio. Pronto. Este aí está no ponto de exercer uma fé salvadora e de partir para uma relação com Deus agora, como filho de Deus, como crente no Senhor Jesus Cristo, porque ele creu naquilo. E uma vez crendo, então você crê que as Escrituras são a palavra deste Deus triuno. Tem muita coisa aqui que eu não entendo. Apocalipse eu não entendo praticamente nada. Ok. Você aceita que a palavra de Deus é inerrante? É o que Deus tem para o ser humano, que ela não erra, que ela é perfeita, é feita por homens e por Deus, homens que foram inspirados, levados por Deus, Espírito Santo, para escreverem essas coisas. Você crê nisto? Creio. Não entendo, eu já sei que você não entende, mas creio. Então obedeça o que as Escrituras dizem.
Ah, mas olha, eu vou ser franco, eu já tenho 48 anos de idade e tem coisa que a Bíblia diz que é contra tudo que a mamãe me ensinou. E a minha avó. Não dá. Pedro teve essa dificuldade ainda maior, porque ele foi educado de uma maneira, embora pescador, mas como tradição dos judeus, na lei de Moisés, embora um tanto quanto já meio distorcida por muitos mestres aí judeus e tal, mas a lei de judeus, conheciam, sabiam, Paulo encontrou a mesma dificuldade, todos os judeus encontraram essa dificuldade, que era dificílimo para eles aceitarem aquilo, mas ou aceita ou não aceita, ou crê ou não crê, ou obedece ou não obedece. Então, esta pergunta que Pedro fez a si mesmo, uma pergunta retórica, e quem sou eu para resistir ao que Deus mandou? Essa pergunta todo crente deve fazer, todo dia, o tempo todo. Quem sou eu? Não, mas é porque isso, porque aquilo. Deus está mandando isso aqui. Eu sei nas Escrituras que é o que está sendo ordenado, é o padrão de Deus. Não é que o pastor A, o pastor B, porque a nossa igreja, os estatutos, peraí, deixa o estatuto de lado, deixa o pastor de lado. As Escrituras ensinam isso. Você chegou a essa conclusão? Não. Ok, então estude mais. Você tem a responsabilidade de estudar, porque está sendo ensinado pelos seus pastores, pela sua igreja, que está lá no estatuto, isso, aquilo, outro. Tudo bem. Então, vá estudando, porque ninguém vai obrigar a sua consciência. Você tem que crer, porque eu creio, você tem que crer também. Eu sou autoridade na igreja, sou pastor, tem que crer do jeitinho que eu creio. Assim não. Não funciona. Então, cabe ao pastor falar, pregar, ensinar do jeito melhor que ele pode e orar para o Espírito Santo colocar na mente do ouvinte, já crente, ele se convencer. Realmente eu estou convencido. Mas de uma maneira tal que você explica as suas convicções, pelo menos até certo ponto. Não vai explicar com a clareza de um pastor que estudou mais e tal, mas você, não, o que eu ouvi, que eu conferi, como os bereanos lá, eu aceito que a Bíblia ensina isso. Então faça. Então obedeça. Versículo 18, vou encerrar com ele, e é muito gostoso e rico. O que aconteceu com a explicação de Pedro? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Palavrinha gostosa de ler. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que versículo espetacular. Primeiro, apaziguaram-se. Eles tiveram a mesma atitude de Pedro, pelo menos aqueles que estavam presentes lá, até aquele momento. Qual foi a atitude? Baixar a cabeça e aceitar. Não pensem que não tiveram nenhuma dificuldade com isso e que acharam muito natural. E tal. Não, claro que acharam tão esquisito quanto estou falando Paulo, Pedro, tão esquisito quanto Pedro achou. É claro, deve ter doído nos ouvidos deles também. Tudo isso deve ter passado por eles. Mas o peso do testemunho de um apóstolo que esteve com Cristo e fala daquela forma e atesta daquela forma, aquilo foi suficiente para eles declararem: ok, Pedro, aceitamos isso. Resultado, apaziguaram-se. Sabe, outra entrelinha, a Bíblia está cheia de entrelinhas que o leitor mais atento nota e fica mais rico quando o texto, quando ele entende isso. Quando falam apaziguaram-se, eu estou muito bem com fulano aqui, com alguém. Muito bem, bem demais, tranquilo, você me vê conversando com ele, rindo. Aí daqui a pouco, o pastor se apaziguou com fulano. Apaziguou? Qual é a primeira pergunta? Estavam brigados?
estavam se estranhando, no mínimo, se não brigado, mas estavam se estranhando. Claro, não tem sentido você dizer que eu estou apaziguado com alguém com o qual eu estou muito bem no relacionamento, muito harmonioso, tranquilo. Fulano se apaziguou com o outro. É inócuo, não tem sentido nenhum. Só tem sentido esta expressão quando, antes disto acontecer, havia algo, podia ser algo muito recente, e era recente. Mas com certeza, irmãos, desde que chegou a notícia, olha, Pedro esteve lá em Cesareia e o negócio lá foi meio estranho. Estão dizendo lá que o Espírito Santo caiu sobre os gentios do jeito que caiu sobre nós aqui. Talvez pior ainda para eles fosse a questão do costume. Pedro entrou na casa deles e comeu com eles. Então, quando Pedro chegou em Jerusalém, deve ter encontrado umas caras bem feias, no mínimo desconfiadas e assim, olhando de banda. A paz estava, no mínimo, suspensa. Vai ter alguma coisa aqui. Vamos chamar Pedro e vamos pedir explicação para ele. Quando Pedro explica, eles aceitam, a paz volta total, como era antes. Ela tinha sido mexida um pouco, ou muito. Então, é muito interessante nós notarmos que o que Pedro disse foi suficiente para acalmar totalmente aqueles irmãos, naquele contexto, naquela hora ali. Essa palavra aqui vale ouro. Não só pelo aspecto em si de algum arranhão que estava ali, ou alguma dúvida, uma pulga atrás da orelha daqueles homens quando Pedro chegou lá de Cesareia, não apenas isso, eles ficaram meio assim, como já comentei, mas talvez mais do que isso, era a aceitação de líderes judeus, radicais com a circuncisão, inclusive para ser salvo, ali fizeram as pazes, declarando com isso, pelo menos intrinsecamente, se não explicitamente, que aceitavam a entrada dos gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é de um tamanho gigante nas Escrituras e dali para frente na história da igreja cristã. E tudo indica que eles não aceitaram com indignação ou com chateação, tipo, fazer o quê? É Pedro que está dizendo isso, e ele teve com o mestre mesmo, e parece que não houve esse clima. Por que o senhor está dizendo isso? Por causa da segunda parte da frase. Além de se pacificarem, não vai ter briga, glorificaram a Deus, mostrando então alegria, mostrando um estado de espírito extremamente favorável para eles adorarem a Deus, glorificarem a Deus, honrarem a Deus, mostrando claramente que foi bem aceita a ideia totalmente radical em termos judaicos e em termos do Antigo Testamento para a composição da Igreja de Cristo, começando ali. Não é só de judeu, vai ter gentil também. E eu encerro com essa frase importantíssima. Por que eles glorificaram a Deus? Diz aqui. Porque logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Eles realmente pensavam que a vida eterna ou salvação era só para o judeu. Pensavam mesmo. Aí vibraram. Não é não. Segundo, qual é a palavra associada aqui com a entrada na vida eterna? Perfeito. Arrependimento. Não é nem fé. Mas a salvação não é pela fé? É. Então, o arrependimento
precede a fé. Ninguém exerce fé em Cristo sem arrependimento. É impossível. Você pode crer, acreditar, morrer queimado, dizendo que acredita em Jesus Cristo. Mas se você não se arrependeu dos seus pecados, a ponto de entender o sacrifício dele na cruz, e a necessidade de você colocar os seus pecados naquela cruz, para serem beneficiados com a morte dele lá, se você não entendeu isto, não adiantou nada. Você não está crendo em Jesus Cristo como um cordeiro que morreu pelas suas ovelhas, como um salvador de pecadores. Não está. Você está acreditando que Jesus é o que ele diz que é. Só isso. Eu creio na história bíblica todinha. Tanto que muita gente diz, eu sou crente, que eu também creio em Deus, ou creio na Bíblia. Não é assim. Esse tipo de crer, de acreditar mesmo, não salva. Mas o arrependimento verdadeiro, que os irmãos lá de Jerusalém creram que Deus tinha dado aos gentios. Outra coisa interessante, esse arrependimento aqui foi dado por Deus, combinando perfeitamente com Romanos, acho que 2:4 é 4:2, que Deus é que leva, que dá o arrependimento, pela misericórdia dele. Então até o arrependimento é de Deus, vem de Deus, embora seja exercido pelo pecador. Mas aqui é doutrina pura, esta frase aqui. Entenderam que a vida eterna começa com arrependimento. Arrependimento esse que foi dado por Deus. Infelizmente eu tenho que dizer, e vocês já sabem disto, que aquela situação de paz gostosíssima que houve ali, traço uma foto dali, e isso aqui reflete o que aconteceu dali para frente, não foi. Longe disso. O tom entre judeus e gentios não iria ser harmonioso, como instantaneamente ali foi. Houve muitas dificuldades, brigas, resistências, confusão. Paulo que eu diga, e apóstolos, pregadores, missionários, que digam a resistência, inclusive resistência maior dos próprios judeus do que dos gentios. Para os gentios, tudo bem. É para o judeu, ainda hoje há dificuldade. E está lá Israel, que hoje está em guerra, uma situação extremamente difícil para o mundo, inclusive. É dificílimo até evangelizar um judeu, de falar de Cristo para ele, trazê-lo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois. E a igreja de Cristo nasceu 100% de judeus. Agora entraram os gentios. No desenvolvimento, os judeus foram murchando, e os gentios crescendo em termos de quantitativos, de percentual. Então, o percentual histórico de judeus convertidos a Cristo, portanto, inseridos na igreja de Cristo, é muito pequeno, comparado com o dos gentios. Por isso é que tem missões em Israel hoje, missões para falar de Cristo, e com dificuldades de desempenhar um ministério lá, tudo muito complicado ainda hoje, e os judeus vão sofrer, estão lá sofrendo, e vão sofrer muito mais, até chegarem à conclusão que esses homens chegaram. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Messias, sim, mas também é o Salvador de todo aquele que crê e que aceita-o como Salvador, judeu ou gentio. Eu quero entrar nesta igreja, eu quero ser de Jesus Cristo. É o ponto que Cristo vai levá-los, mas ainda vai ter muito sofrimento lá. Então vamos, além das lições aqui aprendidas, orar pelos judeus, pela paz de Israel, como a Bíblia diz, que é tudo que eles não estão tendo lá, e nem vão ter, conforme as Escrituras,
de uma maneira contínua até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra explicada e que essas verdades nos tomem o coração, possamos respirar essas coisas e entender o que está acontecendo ao nosso redor, à luz das Escrituras. Obrigado por esse relato bíblico inerrante da história entre Pedro e Cornélio. Louvado sejas Tu por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.